Eu sou Dalila Reis Martins, vulgo Dalila Calunga, nome artístico. Sou cantora, compositora, estou fazendo licenciatura em Educação do Campo, Arte Visual e Música e Introdução a Crianças Especiais na Escola pela Universidade Federal do Tocantins. Sou artesã, sou agroextrativista, sou técnica em meio ambiente, trabalho com casos de invulnerabilidade, né, infantil e casos femininos dentro da comunidade. Sou conselheira territorial pela Associação Quilombola Calunga, né, e sou ativista desde os 14 anos. Eu atuo na área da igualdade racial, né, dentro do município quanto quilombola. Sou professora, trabalho com introdução a crianças especiais na escola do município. Sou mãe de uma criança especial que eu falo que não foi eu que adotei ela, foi ela que me adotou. Eu criei, junto com a minha mãe, 5 crianças que não é do meu sangue, e sim de uma grande amiga minha, então isso me influenciou bastante aí para essa área. Trabalho como condutora de visitantes também, né? Sou guia local há 14 anos. E sou escritora. Recentemente a gente fez parte de um livro chamado Mulheres Quilombolas, Direito Territorial, Calunga. E estou indo para o meu segundo livro, primeiro solo, mas segundo de escrita, que vai ser o meu TCC, dentro da universidade, que chama Vozes dos Bastidores Calunga. Então, hoje eu trabalho em quase todas essas áreas, né? Tenho uma ajuda boa nesses meus trabalhos. Estou com 37 anos, né? Tenho 2 filhas de sangue. E graças a Deus eu tenho o meu pilar vivo ainda, que é a minha mãe, que me ensinou tudo que... A transformação de vida que eu tenho hoje eu devo primeiramente a Deus, depois a minha mãe. Moro no lugar mais bonito dessa comunidade. Sou muito privilegiada por isso. E a gente tem várias criações, né? Cachorro, galinha. No quintal da minha casa tem uma mata enorme, então a gente tem vários tipos de animais, inclusive até para passeios turísticos para ver pássaros e essas coisas. A gente também já faz, né? Bebemos água pura, limpa. Moramos nessa pintura linda que Deus nos deu. Sou eu, Dalila Calunga. Queria primeiro, se calhar, que começássemos a falar um bocadinho sobre a sua família, sobre o seu pai, sobre a sua mãe. Eles também são daqui desta zona? Meu pai não é daqui, né? Meu pai é do quilombo de Santa Maria, hoje localizado em Nova Aurora, Tocantins. Minha mãe é daqui. Minha mãe é quilombola Calunga, mestiça, porque é mistura de índio com quilombo. Os índios que aqui viviam eram os avacanoeiros. E a minha tataravó, Mariquinha, foi pegada no mato a laço. E o meu avô conseguiu salvá-la. E terminou de criar ela e se apaixonou por ela. E aí eles casaram, inclusive foi um dos primeiros casamentos dentro da comunidade. Com um padre, esqueci o nome do padre, não foi o padre Bena, que o padre Bena foi o segundo, parece que foi padre... Padre não era padre, ele era um mosteiro que fala, era um mosteiro. Aí ele fez o casamento, vários casamentos, e dentro desses casamentos a minha vovó Mariquinha casou, então ela era índia, e daí então a minha mãe é misturada, quilombola e índia, né? Da família tem outras particularidades, né? Mas o principal fundamento mesmo é quilombola indígena. Quando aconteceu esta mistura? Menina, isso foi lá na década de 1930, por aí. O nosso quilombo, ele tem aproximadamente 321 anos. Juntando histórias, do disse-me-disse e o estudo do IFAM também, né? Que tem peças e artefatos que comprovam que ele tem aproximadamente essa idade. Árvores também aqui na nossa comunidade, que foram plantadas pelos nossos antepassados há muitos e muitos anos também. Então, assim, hoje a minha família é um dos meus pilares. É meu livro, onde eu aprendo muita coisa com eles e a gente debate também. A gente tem muitos debates e que consiste em terminar numa única voz só, né? Uma conclusão desse intercalho discursivo.
Mas a gente aqui procura proteger as águas, a natureza, em primeiro lugar. Proteção das águas e da natureza para a gente é fundamental. E depois a nossa cultura, né? Porque sem ela a gente não sobreexistiria nesse território. Então, é isso que a minha família passa para mim e é isso que eu passo para os meus filhos, enquanto mulher quilombola. E nunca abandonar os estudos, porque tem muitas crianças que abandonam os estudos por causa de bebida, por causa de droga, por causa que isso infelizmente entrou na nossa comunidade, virou status de invulnerabilidade em muitas famílias. Falo com propriedade que eu trabalho com isso também. Então hoje, o que eu vejo lá fora, eu busco não retratar dentro de casa. Eu busco explicar, conversar, mas de uma forma diferente, né? Porque hoje a dificuldade que a gente, como mãe, como pai, tem de passar para as nossas crianças é o não. O não é o maior desafio para uma criança provar o que não deve, né? Então a gente está sempre buscando uma forma de dizer não, mas mesmo que tenha rodeios, mas que essa forma chegue a entender para a criança que pode prejudicá-la no futuro, né? Que ela entenda que pode ser prejudicada no futuro. Porque o não de antigamente era uma chibata. O não de antigamente era você poder provar o impossível e acabar se contradizendo com isso. Então, hoje dentro da minha família eu busco essa parte. O que não foi muito passado para mim, mas eu busco passar para meus filhos, né, em forma de conhecimento, no intercâmbio de cultura, no intercâmbio de agricultura, no intercâmbio ambiental. Então eu procuro passar para eles sempre isso, para que a gente consiga manter essa caracterização que a gente tem dentro do nosso território, né? E a proteção também, na verdade, isso são muros que a gente tem que continuar lapidando para que isso aqui sobreexista. Tinha falado da importância da educação. A sua mãe foi à escola? Minha mãe foi, minha mãe terminou o ensino médio, minha mãe estava com 52 anos. E por isso sempre a incentivou também a continuar Sempre. a escola? Sempre me incentivou. Onde é que fez a escola? Fez aqui? Menina, vamos lá. Eu comecei a estudar nessa comunidade porque a gente veio pra cá com 5 anos. Eu nasci com uma perna maior que a outra, então uma tia minha que foi embora daqui, morava em Brasília, foi me buscar lá no... Ai, meu Deus, como chama o nome do lugar? Ela foi me buscar lá no Nova Aurora. Nova Aurora não, Guiandira. Ela foi me buscar em Guiandira, que meu pai era capataz nessa fazenda. E aí me trouxe para Brasília para fazer esse tratamento. Nesse intercalo de tempo, a minha mãe separou do meu pai, muito debilitada lá nessa fazenda, muito abandonada, veio embora para Brasília. Ela se reconstituiu, teve forças e tal, meu pai veio atrás. E a minha família, vendo que meu pai se fazendo de coitadinho, aí voltou, fez a minha mãe voltar com meu pai, né? E ela falou, não, eu não vou aceitar minhas filhas viver nessa vida. Pegou eu e a minha irmã e trouxe pra cá, pra minha avó. Eu vim conhecer minha avó, eu tinha 5 anos de idade. Então, com 6, 7 anos, a gente já começou a estudar aqui. Era um grupo pequeno, de 2 salinhas só, onde as professoras eram as merendeiras, eram as limpadeiras, era tudo, faz tudo, né? E merenda só tinha 3 dias. Aí a gente fazia os capitãozinhos de feijão pra trazer pra escola. Enfim, comecei a estudar aqui. Aí minha mãe largou do meu pai, de vez, né? E a minha tia encontrou um senhor de José Severino, que trabalhava numa empresa de captação de peças para trator. E ele morava no Rio de Janeiro. A minha mãe foi, ele pediu ela em casamento e tal, veio aqui e buscou a gente. Levou a gente pro Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, eu estudei a 1ª série, a 2ª série, a 3ª. No meio da 3ª a gente teve que vir embora porque aconteceram sérios problemas lá. E ela não aceitou a situação e a gente veio embora. E aí quando a gente chegou em Brasília, a minha tia falou assim, deixa a Dalila aqui comigo. E ela, não, eu vou embora, vou levar a Dalila comigo. E aí a gente veio embora, eu voltei a estudar aqui a 3ª série. Eu reprovei. Ela casou com um senhor de Joaquim, na Chapada. Aí quando eu cheguei na Chapada, a professora falou, não, você não deveria ter sido reprovada. Aí me passou pro 4º ano. Então eu era a única do 4º ano lá na escola. E a escola muito seriada, né? Até hoje a escola ainda é em pezinha lá.
Aí voltei, fui pra Brasília. Aí em Brasília não deu certo, em 98, reprovei. 5º ano, voltei pra cá de novo. Eu decidi por mim mesma, eu não quero estudar mais. Eu vou viver com a minha mãe. Aí fiquei com a minha mãe, minha irmã foi embora, minha irmã mais nova, que só somos 2. Aí eu fiquei com a minha mãe. Aí quando foi no outro ano, a minha tia falou assim, Dalila, vem estudar, minha filha. Aí eu já tinha uma certa idade, falei, não, eu vou pra Cavalcante primeiro. Aí fui pra Cavalcante eu fiquei de casa em casa, sofri pra caramba lá também. Mas consegui vencer o 8º, estudei até o 8º. Aí fui pra Brasília. Brasília eu engravidei, perdi o ano, voltei, juntei com esse meu marido, montamos uma padaria, fui pro 9º ano. E aí já tinha o 9º ano. Aí do 9º ano, separei do meu marido, fui pra Brasília. Terminei o ensino médio no multisseriado. Aí voltei pra cá de novo. Falei, agora eu não vou voltar mais não. Fiquei 2 anos aqui trabalhando no programa de erradicalização do trabalho infantil, o antigo PET. E fui pra Goiânia estudar para ser candidata a vereadora. Lá eu vivi 1 ano e 3 meses. Deixei minha filha especial aqui, que era a Gleiciele. E a Gleiciele nasceu com hidrocefalia, mas graças ao Sara Kubitschek, hoje ela está estudando para psicologia. É uma menina exemplar. Então, o que aconteceu? Voltei para cá, saí candidata, não ganhei. Daí, então, eu comecei a trabalhar na militância da comunidade, até para me entender mais um pouco, conhecer mais gente. Hoje, qualquer lugar que você passar, e qualquer casa que você perguntar, e a Dalila Calunga? Aí o povo já vai começar a falar, né? E aí, junto com os meninos, a gente está fazendo esses trabalhos dentro da comunidade, da forma que eu posso. Tem hora que a gente tem umas desavenças, um puxão de orelha, porque eu, como técnica em meio ambiente, eu sou muito criteriosa com as cachoeiras, né? Então, assim, tem hora que a gente tem essas desavenças, chama reunião, faz reunião, aí a gente consegue se organizar direitinho, tanto que tá aí a organização, como vocês acham que viram, né? O nosso meio ambiente, o intercale meio ambiente e ser humano, tá ótimo, não precisa mais que isso. Então, hoje, a minha educação, ela veio mesmo um exemplo da minha mãe, porque os meus avós, eles não tiveram a chance de estudar, né? E aí, hoje eu estou fazendo licenciatura em Educação do Campo, Arte Visual e Música pela UFT, mas eu sou técnica em meio ambiente pelo IF Goiano, gestora ambiental pelo IFB, né? Eu fiz gestão ambiental e fiz políticas públicas, né, para formação, pré-formação de candidatos a vereadores pelo SICAB de Goiânia, Instituto SICAB. Então, eu hoje tenho uns diplominhas aí nas costas que me ajudam bastante a desenvolver a vida humana dentro de um território igual o nosso. Eu até comecei uma faculdade de Direito, né, em Goiânia, lá na Universidade de Goiás, mas porque eu tinha uma bebezinha, não deu para ficar. Porque na época a bolsa era R$300. Eu não ia dar conta de sustentar minha filha. Então eu parei. Na época desisti e vim embora. E aí aqui eu me encontrei de novo. Trabalho com todos esses aspectos que eu acabei de falar no início e vivo bem, né? Dá pra viver bem. Nunca saí da casa da minha mãe, mas dá pra viver bem, dá pra gente. Hoje eu cuido desse bebê especial que eu falo que me adotou, então o pessoal fala assim, mas você não tem vida? Eu tenho vida. Eu tenho muita vida, né? Porque eu tenho, aqui e acolá tem alguém que me ajuda, aqui e acolá eu consigo. Meu problema é só insônia. Então eu uso a insônia para produzir biscoito. Quando eu dou sono, eu dou. Quando eu não dou, agora comer menina, mas eu como. Menina, eu como com a beleza. Então assim, para mim, minha qualidade de vida dentro do meu território, ela é maravilhosa, né? Eu sei que muitas mulheres como eu não tiveram a chance de ter a educação que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, a parceria que a gente tem dentro desse território, porque sem o intercâmbio do turismo aqui dentro, a gente não tinha nem como manter esse território. Mas eu sou muito feliz pelo pouco conhecimento que eu tenho e acredito que eu não vou parar de estudar nunca, porque eu sou fomentadora mesmo de estudar. Qualquer cursinho, qualquer coisinha que eu vejo, né? Mesmo que não vai me ajudar muito assim, mas que me interesse, que eu sei que dá para passar para outras pessoas, essa área da educação eu tô dentro. É desse jeito que aqui eu tento fazer.
o melhor que eu posso, porque a educação é como a vida, né? Se você não tem uma educação fundamentada, você é um ser humano tão rejeitado pela sociedade que a gente não tem nem conhecimento do tanto que a sociedade pode ser com uma pessoa analfabeta, né? Então, o que eu puder passar... Meu tio mesmo aprendeu a ler comigo, depois de velho, ele estava aqui, o tio Cirilo. Ele aprendeu a escrever o nome dele comigo, com os filhos dele, né? Porque a importância, além da educação, está no conhecimento. Só que a sociedade não vê assim. Ele vê você como um mecanismo de uso e descarta. Infelizmente é isso. Tinha dito que tem consciência de que foi um privilégio para si, comparativamente com outras mulheres que não tiveram a oportunidade de estudar. E eu queria perguntar se isso é uma realidade bastante frequente aqui na comunidade. É. Hoje não mais, porque a gente diminuiu bastante, né, essa condição de analfabetismo. A gente buscou em 2002, né, o programa de educação adulta para dentro da comunidade, foi o qual minha mãe também participou, né, o Instituto 2000 veio e alfabetizou muita gente aqui. Teve também a Escola Brasil, que trabalhou nas outras comunidades, a questão da formação adulta, né, e tinha muito aluno, chega a arrupir. Tinha muito aluno mesmo, muito aluno, e deu aí cerca de uns 230 alunos adultos. Ainda temos um índice de analfabetismo adulto aqui, só que reduziu bastante, né? Hoje aquele que não frequentou a escola tem seu neto que ensina ele a escrever o nome, né? Já tem um bom entendimento sobre o que vai fazer num documento, o que não vai. Então hoje a gente já tem essa acessibilidade educacional à palma da mão, através do celular. Então, tá mais fácil. Só não aprende quem não quer, né? E antigamente era impossível. Porque até os pais, as mães, muitos falavam que educação era coisa de vagabundo. Então botava os filhos na roça e os professores ali tentando, né? Muitos professores tentavam não trazer educação, mas ganhar o seu. Isso aí eu na minha infância eu via muito isso, né? Então entregava uma cartilha para a criança não sabia nem se era de começo ou de passar no cabelo. E hoje não, hoje a educação está mais criteriosa. Hoje os professores estão aí não pelo salário, mas sim pela vontade de ensinar. Porque se fosse pelo salário, não tinha professor no Brasil, mas não. Então é isso. Tinha dito que é professora também aqui na escola. Sou. Uhum. E os jovens, eles não... Existe muita... Acabam por deixar a escola ou a maior parte deles permanece e consegue completar? A maior parte permanece, consegue completar. Inclusive a gente tem, né, a associação ajuda muito com essa questão das formaturas, né? O sonho de muito adolescente é se vestir de príncipes e princesas, né? E mostrar aqui, mãe, aqui, pai, tem meu diploma do ensino médio, né? E aí ter o baile, ter o forró, isso aqui já virou cultura na comunidade, né? Coisa que não tinha. E aí hoje, através disso, a associação ela cultiva muito a educação, né? A associação é qual? A associação que eu falo é a Quilombo Calunga, que é a mãe, e a associação é a KCE, que é a associação local, comunitária, que é a que manda no empreendimento do turismo. E é através dela que tudo isso aqui é movimentado, né? Então, assim, se as associações hoje são as maiores visadas nessa questão de educação, que tudo começou por um projeto chamado Quilombinho, né, lá em 2001, 2002, hoje a maioria das crianças segue essa representatividade educacional, né? Hoje nenhuma criança quer ficar fora da escola, nenhuma. Eu vejo problemas sérios em comunidades aí de alcoolismo, onde o pai mais a mãe tranca os filhos dentro de casa, os filhos saltam a janela e vão para a escola. E na escola eles conseguem um meio de pedir ajuda, né? Na escola eles conseguem um meio de transparecer. Então a gente quase que vira meio que psicólogo um pouco, né? Eu nessa lida minha, então a gente vira quase que meio psicólogo. Então a gente já entende a linguagem corporal de cada criança.
Num ano você já consegue diferenciar os trejeitos da criança. O porquê que ela está daquele jeito. Então a gente chama reuniões. A gente faz o chamamento do Ministério Público, a gente faz o chamamento do Conselho Tutelar. E muitas das vezes a gente chama até a polícia, né? Para saber o que realmente de fato tá tendo, aquela criança está tendo essa consequência. No seu índice educacional, quando começa a sua formação, é lógico que a gente está ali meio apreensivo, né? Ninguém conhece o conhecimento de ninguém e tal. Mas a convivência na escola, e é por isso que eu falo e volto atrás, que os professores eles não tinham que ser trocados da escola. Eles tinham que ser readaptados, reabilitados todos os anos. Porque o professor ele tem que entender um fundamento, não só da educação em si, mas todo o teor dentro dela, né? Porque depois que eu entendi um pouco mais o que é a educação do oprimido, muitas vezes nós oprimimos uma criança que já veio oprimida de casa para a escola, né? Então a gente tem que saber esse intercale, a gente tem que entender na parte da educação. E é assim que a gente está começando a trabalhar, a Secretaria de Educação também está começando a trabalhar dessa forma, né? Existem várias normatrizes aí, vários projetos, inclusive a nossa escola agora ganhou um projeto, a Joselina Francisco Maia ganhou, né? O LEA, projeto LEA. Então a gente está conseguindo desenvolver mais essas crianças, a gente está conseguindo trabalhar mais essas crianças através da formação que é nos dada. Então você nunca deixa de aprender. Isso para mim, eu gosto. Eu gosto de nunca deixar de aprender, sabe? Porque assim eu posso passar para as crianças. Tudo que eu aprendo, posso passar para os adultos, né? E aí a gente faz essa troca. Porque eu aprendo com eles e ensino para eles. Queria perguntar também, quando é que começou, quando é que despertou o seu interesse, a sua consciência para a importância da preservação do ambiente? Quando eu comecei a ser agroextrativista. Eu tinha 12 anos, foi em 98. Eu comecei a produzir geleias de frutas do Cerrado, com 12 anos. Comecei a produzir as biojoias, porque eu via nas televisões em Cavalcante, né, as mulheres usando os brincos, os colares. A gente não tinha condição, né? E aí a minha mãe vendo que eu desenhava bem as peças, né? Falava, não, isso aqui eu posso usar coco, isso aqui eu posso usar isso. Aí o que ela fez? Ela fez uma tábua cheia de furinhos e conseguiu ferros, arames, de vários tamanhos, para me esquentar no fogo e furar as sementes. E linha de pescar. Meu padrasto pescava. Ela conseguiu. Eu falei, para aí. Se a gente produz biojoia, vai chegar um tempo que a gente vai perder tudo isso. Se a gente produz, não era biojoia, né? Eu falava assim, joias do Cerrado. Eu não sabia o que era biojoia. Eu vim saber depois de velha. E crochê. Eu catei um saco de milho na roça, vendi e comprei minha primeira linha de crochê naquele posto de combustível de Cavalcante. Era uma linha até vermelha. E a agulha. O saco de milho, ele custou R$12 na época. E eu comprei, eu não esqueço. A linha foi 5 e a agulha foi 4. E o resto eu comprei de balinha e levei pra minha mãe. Então eu nunca esqueço. Meu primeiro forrinho foi de estrela. Aí eu aprendi olhando a minha tia fazendo os pontos, dentro do carro com ela, pegando carona. Eu falei, por que eu não faço biojoia? Por que eu não faço uma joia com crochê? Aí comprei a linha. Eu comecei a furar as sementes e produzir. E aí minhas amigas via, começou a querer comprar. Mas como é que era a compra? A gente trocava peça de roupa a troco das peças que eu fazia. Então, com isso, eu fui ficando atenuada para o meio ambiente, né? Através de ser agroextrativista, eu fui ficando atenuada. Aí quando a minha linha acabou, eu falei, gente, onde é que eu vou achar a linha agora? Que eu não tenho mais dinheiro, né? As peças eu vendia a troca de roupa. E aí? Seda de Buriti. Comecei a tirar as sedas e comecei a produzir as peças de crochê com seda de Buriti. Tingi, né? Minha mãe foi descobrindo cada vez mais tingimentos, um mais bonito que o outro, e as linhas iam ficando tingidas. Aí uma moça de Colinas me descobriu. O nome dela chamava Maria José. Ela começou a levar minhas peças para vender. Aí foi quando eu comecei a ter uma rentabilidadezinha. Mas aí logo eu tive que ir embora, né?
tive que mudar daqui para fazer o curso de formação política. Aí eu dei uma parada. Aí quando eu já voltei de Goiânia, eu já voltei com as avacalungas, que são sandálias feitas de crochê em cima das havaianas. E eu produzo elas até hoje, né? E produzo várias coisas de crochê com sementes. Mas eu já voltei com um alerta na minha cabeça. O turismo aumentando, meio ambiente diminuindo. E os fazendeiros entrando. Falei, não, gente, isso aqui tá errado. Aí surgiu um curso de técnico em meio ambiente pelo IF Goiano, em Cavalcante. E eu fui fazer. Era uma vez na semana aula presencial e as outras vezes era aula por alternância. Só que aqui não tinha internet. A casa que funcionava... Era aqui mesmo. A casa que funcionava a internet... a casa do meu compadre, bem aqui na frente, pegava vivo. Aí eu vinha pra cá, pra estudar aqui. Aí depois já teve internet na escola, aí eu ia estudar lá. Aí depois eu amiguei com um rapaz de Teresina, aí eu terminei o curso lá em Cavalcante. Aí comprei uma motinha e tal, comecei a trabalhar na prefeitura. Aí teve todo esse intercale e a gente foi pegar o diploma em séries, né? Teve a menção honrosa, teve tudo. Aí voltei, com um pouco ao chamamento do IFB, vai ter um curso de gestor ambiental e tal, à distância. Eu falei, tô dentro. Fui fazer também. Então, é meu amor mesmo, eu não ganho R$1 com isso, mas é o meu amor pelo meio ambiente que me fez querer estudar. O dia que eu fui pegar o diploma de gestão ambiental lá no IFB, choveu tanto. Lá no Recanto das Emas, choveu tanto que uma menina estava numa padaria trabalhando, ela me colocou dentro do Corsinha dela. Menina, entrava água no Corsinha. Coisa de louco mesmo, mas eu consegui pegar meu diploma e vim embora. Então, assim, pra mim, é estudar sempre para saber o que você vai defender. Porque não adianta só você querer defender se não tiver uma boa educação. Você vai ser passado para trás. E depois regressou e tem esta preocupação com o meio ambiente e nomeadamente a questão do turismo também aqui nesta zona, porque pelo que eu percebo o turismo tornou-se cada vez mais intenso. Quais é que são as principais preocupações enquanto técnica do meio ambiente aqui por causa do turismo e nomeadamente com as cachoeiras também? Primeiramente, erosão das estradas, né? A gente está tendo muita erosão em um espaço curto de tempo. Segundo, é a degradação dentro das cachoeiras. Isso me preocupa demais. A associação local, ela está fazendo um deck, né? Igual é lá em Bonito, dentro das cachoeiras. Só que precisa ser bastante estudado, né? Então isso demora tempo. Mas o fluxo de turismo, mesmo estando na quantidade correta, na quantidade exata, que foi feito um estudo, né? Por massa corpórea, enquadramento de espaço, perímetro, tudo direitinho, não deixa de estragar o solo. Porque um solo arenoso e de tabatinga, que é o que a gente fala aqui, ele se desgasta muito rápido. Então as raízes afloram. E quando as raízes de uma árvore muito pesada, ela fica sem cálcio, ela começa a cair. E ela vai caindo, até que se desbarranca tudo para dentro daquela erosão. Então uma cachoeira que era para ser uma cachoeira, ela acaba virando uma corrosão, né? Então essa é a maior preocupação, porque o pisar humano, o desgaste de tempo em tempo, com a chuva, com tudo, né, só arrancaria mais problemas ambientais dentro das cachoeiras. E não é isso que a gente quer, né? Então hoje a minha preocupação maior não é nem as queimadas, porque as queimadas são controladas, a gente tem brigada de incêndio, né? Mas é essa questão das cachoeiras. Porque mesmo que a gente cuide bem cuidado, a gente ainda precisa tomar um certo equilíbrio com elas, com o espaço delas, né? Principalmente a mais bonita de todas, que é a mais melindrosa de todas. Qual é que é? É a Santa Bárbara. É a mais melindrosa. Questão de árvores, a gente já está bem tranquilo com isso, né? Reprodução de árvores, reprodução de água. Teve um tempo, em 1997, teve uma seca muito grande aqui. Grande mesmo. Seca, assim, você pega água de poço com corrosão,
embaixo, que é o antiteperismo, né? Que é isso? São lodos que vem com aquele material de enxofre e tudo, água sem oxigênio, na verdade. E aí a gente tinha que coar no pano e beber. Você vê a situação. E daí pra cá, graças a Deus, a gente foi cuidando mais, né? Foi melhorando cada vez mais. Hoje a gente não tem esse problema hídrico, mas se a gente não cuidar, a gente pode voltar a ter de novo. Né? Igual as outras comunidades têm, todo ano. Todo ano as outras comunidades têm. Os rios secam, baixa o nível, vira lençol freático. Aí, todo ano a gente tem. E depois isso traz problemas, nomeadamente com a questão dos incêndios. Sim. Aqui nesta comunidade costumam ter muitos incêndios? Costumava, só que depois com a brigada de incêndio já não... Quando é que foi criada esta brigada, sabe? Essa brigada foi criada em 2012, mas ela só veio à tona mesmo em 2013, 2014. E é composta por pessoas aqui da comunidade também? Por quilombolas. É a brigada mais chamada dentro e fora do Brasil, é a Brigada Calunga. Porque os meninos têm um sistema cultural de abrir as valas subterrâneas e saber como apagar os incêndios internos, que é das tufas, sem degradar o ambiente que estão. Então, assim, essa técnica cultural, ela está sendo cultivada em vários outros países. Como é que a comunidade aqui convive com a questão do turismo? Convivemos bem hoje. Hoje a gente convive bem. O que antes era bem complicado. Era bem difícil. Mas era difícil por quê? Criação de gado. Já vamos. Criação de gado. Agricultura. Então, as pessoas tinham medo de outras pessoas entrarem no território, né? E acabar demasiando essa estirpe cultural que a gente tinha. Ou seja, denominar tudo para si e a gente voltar à escravidão e trabalhar para eles. Essa era a ideia de turismo aqui, nada a ver, né? Mas é o que os fazendeiros colocou na nossa cabeça. Antigamente ninguém queria trabalhar com turismo aqui por isso. Ah, vocês vão mostrar o lugar de vocês, o local de vocês, daqui uns dias vocês vão perder tudo isso aí porque vocês não vão saber como fazer. E teve várias e várias reuniões de denominação contra o turismo. Mas o tio Cirilo, ele ergueu a cabeça e seguiu em frente. Ele não deixou ninguém manipular ele, não. Então, assim, hoje a gente tem um turismo, assim, de base comunitária, a gente dá graças a Deus ao tio Cirilo, que abriu a memória de muita gente aqui, né? E fez a gente ver que o turismo, ele ia angariar valores cultural e de proteção de ordem natural para a comunidade. Tanto na parte de saúde e educação também, né? Que esse dinheiro ajuda bastante. Jurídica, né? Então, assim, hoje todo mundo, hoje tem restaurante, tem loja, né? Tem rentabilidade como guia, tem, você pode produzir uma roça que você tem para quem vender, né? Hoje você pode pagar uma mão de obra porque você tem de onde tirar esse dinheiro, né? E antes não, antes essa rotatividade financeira não tinha, era troca. Então o turismo, ele agrega esses valores pra gente e o intercale histórico. A gente troca culturas, a gente troca história, né? A gente fica sabendo de outros locais. Tem história que ela é tão viva na nossa memória que você parece que foi num lugar sem ir, entendeu? Então, o turismo a gente é visto super bem com eles. E os turistas vêm do Brasil ou de fora? Mais de dentro do Brasil. Mais é de dentro. De fora ainda não. De que zonas do Brasil é que costumam vir? Existe assim alguma predominância? Primeiramente a capacidade da linguagem. A gente aqui não fala muito bem o inglês. Segundo, é porque tem mais a visibilidade das cachoeiras de Alto Paraíso do que aqui do Calunga. Então, os estrangeiros vêm mais para Alto Paraíso do que para o Calunga, né? Por não ter essa visibilidade ainda. E trabalha também como guia turística aqui nesta zona? Trabalho.
tantos trabalhos que tem ao mesmo tempo, como é que consegue conciliar tudo isto? É Deus. Eu mesmo, Dalila, não tenho explicação. Não tem. Às vezes a gente é chamado para fazer eventos, né? Eu falo, ó, Senhor, toma conta, tô indo. E às vezes a gente é chamado para fazer trabalho dentro do mato, aí você chega lá, tem uns caboclos com as bichonas assim no ombro, Deus toma conta. Então a gente vai em conflito de terra, né? Tem suas problemáticas também, você tem que fazer o georreferencial do lugar. A gente vai em conflito de quilombola com quilombola, fazendeiro com quilombola. Então a gente tem um processo que eu falo assim, ó, a morte nunca chegou em mim porque é Deus que não deixa. A gente tem um processo de militância aqui que às vezes é perigoso, mas é um prazer muito grande servir a minha comunidade de todas as formas. De todos os jeitos que eu puder servir minha comunidade, para mim é um prazer muito grande. Eu não sei amanhã, né? Mas hoje, só de estar aqui, eu já sou agradecida por Deus ter me colocado na Terra. Quando é que começou a sua militância e ativismo pela igualdade racial? 14 anos de idade. Com 14 anos de idade, minha mãe saiu e eu entrei. Sua mãe saiu? Minha mãe saiu da militância. Ela, tipo assim, entrou para o Testemunho de Jeová. Então, naquela época, o pessoal trabalhava muito a cabeça das pessoas. E aí ela resolveu sair. Não quis mais fazer parte da cultura, não quis mais fazer parte das danças locais, não quis mais fazer parte de nada. Aí ela resolveu sair. Só isso. E eu fiquei, porque eu amava. Na verdade, eu fiquei porque eu amava as histórias que a minha bisavó, Gregória de Santos Rosa, me contava com 6 anos de idade. Então, eu escutava os outros falando a mesma coisa. E aí eu fui ficando, porque meu tio Francisco também era militante, e eu, com meu tio era igual meu pai. Onde meu tio ia, eu estava colada nele. Então, eu fui aprendendo isso, e por eu saber a ler, eles me colocavam na bagagem. E isso para mim foi de suma importância, para ser uma militante. Que eu fui começando a entender quem era o meu eu, qual era a minha essência, né? O que realmente eu queria ser, por que eu realmente estava ali. Então eu falo assim, que essas atitudes que eu tenho hoje, essas formações que eu tenho hoje, foi Deus que foi me colocando, né? Nada disso eu queria para mim, eu queria ser cantora. Só isso. Eu só queria ser cantora. Mais nada. Olha o tanto de coisa. Parece um cacho de uva. Então, assim, mas é gratificante saber tudo isso. E eu ainda acho que é pouco, né? Eu queria saber mais. E leva esta militância e ativismo para... Tenta expandir, tenta que seja ouvida noutros meios. Como é que faz isso? Sim. Além das redes sociais, né? Nas escritas. Dentro das universidades eu tenho vários debates feios. Não só na minha, mas na UNB, na UFG. Nas reuniões online, principalmente na época da pandemia, eu tenho muitos debates sobre o que é ser quilombola, o que é ser calunga, né? Como ser mulher negra no nosso Brasil hoje, na indulgência que é hoje, né? O respeito, da onde vem, como vem. Porque antigamente eu achava que você tinha que me respeitar. Você tinha que me respeitar, né? Pelo que eu sou, pelo meu cabelo, pela minha cor. Você tinha que me respeitar. Mas na verdade não é isso. Eu tenho que me respeitar. Para que você possa me respeitar. E eu sofri muito com isso. Eu sofri no relacionamento, porque eu achava que ele tinha que me respeitar. Que ele tinha que me amar, assim como eu amava ele. Acima de tudo. Meus filhos. Eu amo vocês, então vocês têm que me respeitar, né? Vocês têm que tipo, me colocar num pedestal que eu não me coloco, que eu não me punha, né? Minha mãe, Dalila, isso assim. Mãe, a senhora tem que me respeitar, eu sou sua filha. Aí eu olhava ao meu redor, eu falava, gente, cadê eu? Né? Onde é que eu tô? Aí eu fui começando a mudar. A minha filha mais velha falava assim, minha mãe, não tem como conversar com a senhora porque a senhora não tem denominação na fala.
Eu ia nas reuniões, eu podia até entender do processo. Mas quando eu falava, as pessoas já saíam balançando a cabeça assim. Aí tem alguma coisa errada. O erro estava onde? Em mim. Porque se você não se denomina, a sua própria significância, você é insignificante para os outros. Então, foi assim que eu descobri minha essência. Deu trabalho, mas eu descobri. Estou com 37 anos hoje, já sofri depressão, já sofri abuso, né? Já passei por 2 tentativas de... O nego tentou acabar com minha vida mesmo, né? Mas eu, através dessas coisas tudo de ruim que aconteceu comigo, eu me descobri. Eu tenho algum objetivo, eu tenho alguma significância. Mesmo que não tenha para os outros, eu tenho para mim. Então, meu relacionamento se constitui no meu próprio relacionamento comigo mesmo. Então aí acabou a depressão. Eu choro, igual toda mulher normal chora. Eu tomo fluoxetina, porque eu sou muito estressada. Eu tenho os meus fluxos sanguíneos, eu tenho meus problemas, minhas manchas no corpo. Eu sou estressada. Eu sou meio homem, meio mulher. Eu corto de machado, eu capinho, eu roço. A mão é velha, é cheia de calo aí, ó, tudo arrebentado. Eu cozinho, eu faço doce, eu faço biscoito. Eu inventei uma receita no Brasil à base de farinha de banana verde. Depois, se vocês quiserem passar lá na lojinha, já vai ter fresquinho lá que eu fiz essa noite na minha insônia. Eu fiz, tá lá. Eu trabalho a agricultura familiar. Não é porque é uma coisa assim que eu achava bonito. Eu tinha que caçar alguma coisa fazendo a minha insônia. Uma perna maior que a outra me acarretou só 3 horas de sono por noite. Se eu dormir mais do que isso, a perna adormece e dá cãibra. Para voltar, minha filha, eu choro de dor. Então, tudo isso me acarretou na minha vida. Eu tenho marcas depressivas. Eu cheguei a pesar 106 quilos. Então, o turismo, o agroextrativismo, o estudo, tudo isso me fez voltar a ser eu. Só que um eu melhor. Um eu bem melhorado. Se eu não tenho paciência com o cabelo grande, eu vou lá corto. Não tem jeito. Corto o cabelo. Minha mãe vira o bicho comigo. Corto o cabelo. Se eu não tenho paciência com a unha grande, eu não tenho paciência de pintar unhas. Ó, pode ver. Não tenho. Mas do pé eu tenho. Igual da mão, não. Não tenho paciência. Entendeu? Unha grande eu não tenho paciência. Outras denominações que eu deveria ter paciência, que eu sou cantora, mas eu tento tocar violão. Eu não tenho paciência. Meu violão tá lá há mais de 7 anos. Aprendi pouca coisa. Para passar na faculdade eu preciso aprender violão. Então eu não tenho paciência. Mas eu já tenho paciência com as pessoas. Eu já consigo ter paciência com as pessoas. Eu tenho uma parte em mim também muito triste, que minha mãe fala que é um aspecto que eu acho que não vai mudar nunca. É a questão que se a pessoa atenta contra a minha vida ou a vida do meu semelhante, para mim ela já não existe mais. Eu passo desse jeito. Eu tenho essa parte ruim da vida. Mas o resto, de mais a mais, é isso. Eu também tinha dito que é escritora e que escreveu um livro sobre mulheres quilombolas. E eu se calhar aproveitava para perguntar, porque tem uma grande ligação com a sua mãe. Eu queria também perceber que se calhar qual é que são as principais diferenças que se sente entre a geração de mulheres da sua mãe, de mulheres quilombolas da sua mãe, e a sua geração de mulheres hoje em dia. Quais são as principais diferenças que se sente? Enormes. É um abismo, viu? Porque hoje eu não passei o que a minha mãe passou. Que a minha mãe chegou até fugir de casa para não ser vendida para um dono de alambique. Eu não passei. Porém, o que minha mãe aprendeu dentro da casa dela, ela tentou passar pra gente de uma forma diferente. E isso acarretou rebeldia, né? Eu fui muito rebelde, uma filha rebelde. Eu fui. Eu andava no meio de pessoas que fumavam maconha, no meio de pessoas que bebiam álcool, né? Mas eu nunca usei, graças a Deus, eu nunca tive essa vocação para usar. Eu vi o jeito que as pessoas ficavam. E isso para minha mãe era uma preocupação enorme. Se fosse no tempo da minha avó e minha mãe fizesse o que eu fiz, era chibata. Mas como era no tempo da minha mãe e eu fiz o que eu fiz, a minha mãe só conversava. Para minha mãe dar uma surra na gente, levava de 6 a 7 meses. Para dar uma surra de verdade na gente.
E ela juntava tudo. Já o meu avô, não. Era todo dia, toda semana, né? Então, a diferença educacional que a minha mãe teve era um abismo enorme da educação que ela me deu, né? Essa é uma das partes de diferença que eu vejo. Por exemplo, em termos da própria educação escolar. Também, porque ela não teve. Ela veio ter educação escolar depois que ela teve eu e minha irmã. E a geração da sua mãe, a maior parte das mulheres era assim, teve a mesma realidade? Todas. Todas que queriam estudar era forçada a ir para a roça, era forçada a costurar vestido de chita, era forçada a costurar calça de saco, era forçada a fazer serviços braçais igual os homens. Todas. Todas. E em termos do relacionamento, dos relacionamentos dentro pronto, os relacionamentos em casal, acha que atualmente as coisas também mudaram muito, por exemplo, da divisão de tarefas, de papéis, dentro da casa? Mudou muito. Também tem um abismo muito grande, porque antigamente a mulher fazia a maior parte das coisas, né? Tanto dentro de casa ainda tinha que auxiliar o marido na roça. Hoje não. Hoje a gente divide tudo, né? O cuidado com os filhos, o cuidado com a casa, o cuidado com a roça. Tudo é feito junto. Os casais fazem tudo junto. A única coisa que não mudou foi a safadeza. Isso não mudou. Traição continua mesmo. Mas as atividades, essas são divididas. E o dinheiro é conjunto, né? Eles trabalham junto. Constitui tudo junto. Isso é bonito. O dinheiro não era junto? Não. Antes era só do homem o dinheiro. Se a mulher ganhasse numa alavança de roupa, era só do homem. Se a mulher ganhasse numa roça, era só do homem. Se a mulher trabalhasse junto com o homem, na matança de um gado, na limpança de um bucho, na limpança de uma tripa, era só do homem. A mulher não era nada. Tanto que tinha muitas mulheres que tinham que vestir roupa de saco, roupa de algodão feitas por elas mesmas e nas horas vagas. Que hora que eram as horas vagas? A hora que o marido dormia. A hora que o marido se satisfazia. Aí sim, é que ela ia tirar um tempo pra ela. E que ela ia costurar uma roupa pra ela. Já olhando aquela roupa que ela ia ter que jogar fora. Nem sequer tinham dinheiro para comprar? Não tinha dinheiro para comprar e tudo que constituía era do marido. Então o marido bebia cachaça, o marido se divertia com outras rameiras. A maioria. Era raro ter um homem na época da minha avó, da minha mãe, né, que valorizasse uma esposa dentro de casa. Era raro. Conheci um, e a história dele, que é um senhor de Joaquim, o povo chama ele de Quinco, marido da tia Ivan, que é aqui do São Gonçalo. É o único homem que levou o nome de santo aqui por todo mundo. Ainda é vivo até hoje. Mas foi o único. O único que levou o nome até de santo. Porque as mulheres davam em cima dele na folia, ele deixou até de gerar folia, porque ele já estava cansado da mulher dando em cima dele, ele não queria. O amor da vida dele era a mulher dele. Então eles faziam essa divisão de bens. Ela era a mulher mais rica que da época dela falava que ela era a mulher mais rica, porque tudo que ele fazia era para ela. Ele colocava ela num pedestal. E tudo que ele fazia era para ela. Respeitava, tudo era ela. E até hoje eles vivem junto, a coisa mais linda. Eu tenho muito orgulho de ter conhecido e fazer parte dessa história deles. Que é muito lindo, né? E muito raro de ver. Gostava de perguntar o que é que ele levou a escrever o livro Mulheres Quilombolas. Porquê é que o escreveu? Eu escrevi um poema dirigido às mulheres negras, como minha mãe e minha avó, né? Então lá tem uma página onde eu participo, são 14 mulheres. A gente escreveu esse livro junto com a Djamila Ribeiro, na coordenação da Selma de Aldina, né? Na editora, acho que é Sueli Carneiro. Então esse livro hoje está em várias plataformas e a gente está muito feliz porque cada vez que a gente vê um artista passando com o livro na mão, as meninas já estão tirando foto, circulando, olha o nosso livro! Então a gente está muito feliz, já está indo para a segunda edição, né?
entendeu? Muito bacana isso. E aí, pra mim, chega a arrepio, é uma honra. Uma honra mesmo fazer parte desse livro. Tem o outro também saindo aí, chamado Histórias Calungas, né? Junto com o Heraldo Miranda, da editora Made, lá acho que é de São Paulo. Ele veio aqui, capturou todas as histórias, inclusive, infelizmente, 2 pessoas que contou a história já faleciam. Mas aí estamos esperando esses livros de história infantil, né, o qual também fiz parte. E tem o das Palmeiras, as Palmeiras Calungas, também fiz parte desse livro. Então, assim, mas sempre em conjunto. Agora, o que eu quero produzir é o meu próprio, contando a história do meu povo. Na pele, como tudo começou, como foi registrado, como ocorreu, né? E Menina tem material, muito material. Queria perguntar também, foi candidata a vereadora também. Qual é que acha que é a importância da representatividade das mulheres quilombolas em espaços de poder? É de suma importância. Porque o coronelismo ainda temos aqui. Infelizmente, o coronelismo ainda extasia e expande dentro do município. E eu vejo as mulheres que ganham como vereadora na Câmara, porque prefeita nunca tivemos uma, né? Na Câmara. E vejo as primeiras damas, elas ficam no aperto, né? Elas ficam no aperto de condição de marionete. Elas se sentem manipuladas. Porque quando uma mulher vereadora, ela se impõe e diz, é isso, ela tem que ter força na palavra. Ela não pode tremer. Porque se você treme, já é espaço para o denominador homem entrar e te desarticular todinho. Seu projeto fica da forma que o coronelismo quer. E não da forma que realmente é para atender famílias, principalmente mulheres. É desse jeito que aqui acontece. Nas câmaras, qual é a representatividade das mulheres quilombolas neste momento? Estão muito presentes ou... 1%. E isto são valores de que ano? 2023? Bem pouco. E por serem mulheres quilombolas, acha que enfrentam maiores desafios? Sim. Enfrento. Eu costumo falar que na política a gente não deve levar à letra o que estudamos num instituto de formação de políticas públicas, mas sim o que estudamos na vida. Agora mesmo eu estava conversando com um amigo meu, a gente tem que mostrar para o governo, na pele, o que ele só vê com os olhos e finge que não está vendo. Porque essa disfarçatez governamental em cima do povo que realmente necessita, gera votos de cabresto, gera propina, né? Gera uma aderência de vulnerabilidade muito grande e acabe que o eleitor, ele se acha tão minimalista a ponto de vender o voto dele para um pão. Tem gente que fala assim, vou votar e vou perder meu valor. Ao contrário. Você está se valorizando. Você está se autovalorizando. Porque o seu direito de cobrar, ele não vem da compra de um pão com o seu voto. Ele vem do seu esforço de chegar até a autenticação de uma urna e fazer valer seu direito de fala. Não seu direito de contradição, que você não pode nem abrir a boca para se defender no futuro. O pão que você comeu ontem é a bosta de amanhã. Com todo respeito da palavra, né? Mas o voto que você acha que perdeu ontem é o seu direito de voz de amanhã. Porque você não sabe o que te espera no futuro. E é isso que eu sempre falo para todo mundo. Esse ano eu pensei de sair candidata. Eu pensei. Mas como eu não tenho um decoro, porque para você sair candidata, para você ser um político sério, você tem que ter um decoro. Uma pasta,
né? Você tem que realmente querer fazer. Não é só chegar lá, vou fazer, e na hora do vamos ver. Tem candidato que não vai nem na Câmara saber a realidade, já sai aí floreando, florescendo, jogando flores. Aí quando cai lá dentro, espinho. E aí? Qual é a cara desse coitado? Para a sociedade. Mesmo assim é prefeito, mesmo assim é vice. Então eu acho que a gente tem que estudar primeiro a realidade do município. A gente tem que estudar, saber onde buscar os recursos, ter parcerias, não vender a alma, porque tem gente que vende a alma. Não vender sua essência, mas ter parcerias formalizadas que realmente queira ajudar quem você precisa ajudar e te fazer crescer. Porque pra você virar a escada dos outros também não serve não. É isso como política que eu penso. É assim. Queria que falássemos só de mais duas questões mais relacionadas com as tradições da própria comunidade, que é as festas e a comida, a gastronomia. Quais é que são as festas tradicionais que têm aqui? Aqui nós temos a Santo Reis, que é o dia do meu aniversário. Então eu festo em tudo quanto é lugar. Temos a Folia de Santo Reis, todo o povoado, todos os 39 povoados desses 262 mil hectares de terra tem a Folia de Santo Reis. Então eu sou privilegiado com isso. Aí temos a Folia de Todos os Santos, a Folia do Divino, tem até a Romaria do Divino. Aí tem de Nossa Senhora das Candeias, em poucos lugares. Só onde fez promessa. São Sebastião, em poucos lugares, onde fez promessa. Né? Aqui tem São Sebastião. Aí tem a de Santo Antônio, mês de junho, e muitas comunidades. Só a nossa que é mês de julho, porque mudou a data devido a uma promessa que foi feita para uma criança. E essa criança até melhorar, ela melhorou o mês de julho, então ficou para julho. E daí a 160 anos essa festa aqui é mês de julho. Né? E uma festa muito famosa. Foi agora dia 13 que passou. Agora vem a maior romaria, a primeira maior romaria, que é essa que eu estou indo amanhã, como representante cultural. Nas Salinas, um dos lugares mais bonitos de dentro do território. À beira do Rio Paranã. Acima um pouquinho do encontro com o Paranã, do Rio Tocantins. Né? Praia linda, maravilhosa, passeio de canoa, remato de folia de cipó, né? E é a romaria do Divino, Espírito Santo, né? E Bom Jesus da Lapa. Então é uma romaria muito linda lá. Não sei se vai ter Nossa Senhora do Rosário, não sei. E a capela pequena, várias barracas de palha, né? E aí vem mês de agosto, que é Nossa Senhora da Badia, na mesma data, entre os dias 15, 16, 17, 18 de agosto. E setembro, no Vão do Moleque, que é entre os dias 15, 16, 17, 18 de setembro. E aí vem dia 12 de outubro, que é no Vão do Órfão, já fora do território, né? Que é Nossa Senhora da Aparecida. Aí fecha. E em termos de, podia-me dar 2 ou 3 exemplos de pratos típicos aqui desta comunidade? Arroz com piqui, a gente come bastante. Até piqui puro a gente come, né? Umbigo da bananeira, que é uma salada de umbigo da bananeira, que já matou muita fome das pessoas aqui. Principalmente na seca da época que eu te falei, o umbigo da bananeira já matou muita fome. E a garioba, com carne de porco. Garioba é o quê? Garioba é um palmito amargo. O que é que para si significa ser do Cerrado? Ai, menina, você chegou num ponto bom. Pra mim, significa tudo. Assim, é a minha vida. Né? Ser daqui, fazer parte daqui, ter esse intercalhe com a terra, com a natureza, com as pessoas, né? Ter esse conhecimento, aonde muita gente busca meu conhecimento e o que eu não sei, aprendo, né? Busco junto. Então, pra mim,
O maior troféu da minha vida é ser daqui. É ser mulher, é ser quilombola. Mesmo com tantas adversidades, aprendi a ver o lado bom de tudo, né? Porque tudo tem um porquê. A vida não é de tudo ruim. Então, pra mim, é tudo de bom.